Bom dia, então, pessoal. Vamos retomar nosso conteúdo aí. Na última aula que eu deixei gravado lá no eClass para vocês, eu, eu resolvi aqueles exercícios que tinham da outra sessão, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. Escreve aí no teu caderno assim, ó. Multiplicação na forma trigonométrica. Na forma tá, agora vem aquela parte que eu tinha dito para vocês, na qual eu vou mostrar para vocês por que aquela forma trigonométrica é útil, tá? Por que aquela forma trigonométrica dos números complexos é útil. Agora eu vou mostrar para vocês por quê. Se eu tenho dois números complexos, então aqui é múltiplo, vamos fazer multiplicação. A soma eu já mostrei para vocês, né? É soma de vetores. Já mostrei como é que é para vocês. Só que para mostrar a multiplicação, aí eu preciso da forma trigonométrica. Multiplicação, potenciação e radiciação, aí eu preciso da forma trigonométrica. Né? A soma e a subtração eu expliquei só na forma algébrica para vocês e já deu para ver o efeito, né? Se eu tenho um número complexo aqui e outro aqui, a soma deles vai ser esse número complexo aqui, né? A soma dos dois, pela regra do paralelogramo. Isso algebricamente a gente enxerga. Mas o efeito da multiplicação é que não é claro, não é tão claro assim algebricamente. Tem que fazer pela forma trigonométrica, que é o seguinte. Eu vou pegar dois números complexos aqui, tá? Z, que vai ser igual ao módulo de Z, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. E outro número complexo aqui, ó, WZ e W, que vai ser assim o módulo de W, que multiplica cosseno φ mais I seno φ. Tá? Ó. Tenho dois números complexos na forma trigonométrica. Tá ok? E aí, como é que fica a multiplicação deles? Como é que fica Z vezes W? Bom, Z vezes W eu multiplicar isso aqui por isso, né? Eu fazer isso vezes isso. Tá? Vai ficar o que está aqui multiplicado pelo que está aqui. Olha o que vai dar. Vai dar módulo de Z vezes módulo de W, né? Esse vezes esse. Vai ser tudo vezes tudo isso, já está vezes isso, né? Aí vezes isso e vezes isso. Então eu vou deixando já de uma forma mais ajeitadinha. Vai dar esse módulo vezes esse. Ó, vai dar isso aqui, ó. Concorda comigo?
vai dar módulo de Z vezes módulo de W vezes isso, ó, vezes isso, tá? Tá? E isso aqui vai dar assim, ó. Isso aqui vai dar módulo de Z vezes módulo de W vezes o seguinte agora aqui, né? Ó, esse vezes esse vezes esse, aí depois esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Olha o que que vai dar. Vai dar isso aqui, ó. Abrir um colchete aqui bem grande. Vezes o que der aqui, ó. Vai dar cosseno θ, cosseno φ. Quando eu fizer esse vezes esse, vai dar mais cosseno θ e seno φ. Ó, vamos botar o i na frente. Mais esse vezes esse e esse vezes esse já deu. Agora tem que fazer esse vezes esse mais i seno θ cosseno φ. E por último esse vezes esse que dá mais i ao quadrado, né? Fica ó, i vezes i seno θ seno φ. Seno θ mais i seno i ao quadrado seno θ, só que i ao quadrado é menos 1, cara. I ao quadrado é menos 1, ó. Tá? Então, deixa eu... Aqui fecha o colchete. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar igual a módulo de Z, módulo de W, que multiplica, ó, cosseno θ, cosseno φ. Aqui, ó, é menos seno θ, seno φ. Mais i que multiplica, então é isso aqui, ó, sem i ficou isso, mais i que multiplica, tá, que é menos desse menos 1 aqui, mais i que multiplica cosseno θ, cosseno φ, não, desculpa, mais i que multiplica cosseno θ, seno φ. Cosseno θ, seno φ, mais seno θ, cosseno φ. Ó, deu isso aqui, cara. Deu isso aqui. Só que se a gente lembrar daquelas fórmulas do ano passado, da trigonometria, ó, se a gente lembrar do ano passado, daquelas fórmulas da trigonometria, isso aqui, ó, isso aqui é exatamente
o cosseno de θ. Isso aqui é o cosseno de θ mais φ. Isso aqui que está dentro do parêntese. E isso aqui que está dentro desse parênteses é o seno de θ mais φ. Isso aqui, essa fórmula, ó, seno, cosseno, A, B, B, A. Tá bem certinho. Tá, aqui eu só podia, só era para ter escrito seno, cosseno, ó, A, B, B, A. Certinho. Aqui cosseno, seno, A, B e A. A, B e A, B de novo. Tá bem certinho com aquelas fórmulas do ano passado. Bom dia, Davi. Tá? Então, olha o que deu no final. Ó, deu módulo de Z vezes módulo de W que multiplica quem? Ó, deixa eu fazer assim, ó. Cosseno de θ mais φ. Vou botar o mais azul também. Mais I vezes o seno de θ mais φ. Tá? Então é isso aqui que tá, isso aqui tu não, ou melhor, isso aqui até era bom que tu soubesse de cor, mas também não é uma coisa assim, não é uma coisa assim que nem aquelas outras fórmulas que tem que realmente saber. Isso aqui é o Z vezes W, né? Até posso botar aqui pequenininho no canto. Tá, isso aqui é igual. Tá. Tá difícil. Tá difícil. 2-0 pro quadro. Então, aqui, cara, qual é a conclusão que a gente tira? Tá, cheguei nessa fórmula, então. Cheguei que o produto, a multiplicação do Z pelo W, é isso aqui, é módulo de Z vezes módulo de W, que multiplica cosseno desse ângulo mais seno dessa soma de ângulos. Qual é a conclusão que eu chego aqui, cara? A conclusão é a seguinte. Se o número complexo Z ele é escrito assim pelo módulo dele, que multiplica cosseno do ângulo que ele forma no gráfico, mais I vezes o seno desse mesmo ângulo, e o φ também é a mesma coisa, ó, a multiplicação dele está dizendo o seguinte, que o módulo da multiplicação vai ser a multiplicação dos módulos, tá? E o ângulo que ele vai formar na horizontal é a soma dos dois.
é a soma do ângulo do Z com o ângulo do W. Então, isso aqui me explica geometricamente como é que vai ser a multiplicação. O resultado da multiplicação, ó. Se eu tenho... Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer grande aqui. Ó. Se eu tenho Z aqui, né? Aqui o módulo... Ó, esse tamanho aqui, o módulo de Z, né? Ó, tá aqui o Z. Não, vamos fazer por aqui. Essa azul aqui, tá? Ó. Professor, mas não, isso é só a continuação da matéria, né? Não é uma matéria nova. Continua sendo números complexos, né? Tá. Eu só fiz na aula gravada, eu fiz a correção daqueles exercícios lá de antes. E aqui eu estou mostrando para vocês como é que fica a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Fica isso aqui. E geometricamente, aí essa fórmula aqui, ela me explica geometricamente o que acontece. Ó, aqui eu tenho o módulo de Z, aqui eu tenho o módulo de W. Esse tamanho aqui é o módulo de Z, esse tamanho aqui é o módulo de W. Aqui, ó. Aqui o Z, ele tem um ângulo θ com a horizontal. Aqui o W tem um ângulo φ. O W tem um ângulo φ com a horizontal. Então, o Z vezes W, o que vai ser o Z vezes W? Olha aqui, ó. O Z vezes W, em primeiro lugar, o ângulo que ele vai formar, vai ser ó, o ângulo vai ser θ mais φ. O ângulo que ele vai formar com a horizontal é θ mais φ. Ó. E o tamanho dele vai ser o módulo de W vezes o módulo de Z. Então, ele vai vir tipo aqui assim. É isso que acontece. Deixa eu verificar. Ó. Bem retinho esse meu risco, né, cara? Bah, chegou até... Última tentativa. Tá, por exemplo, se aqui for o tamanho aqui for 2 e o tamanho aqui for 3, esse aqui vai ter tamanho 6, que é a multiplicação dos tamanhos dos dois, ó. Tá? Isso aqui é módulo de Z vezes o módulo de W, que é igual, né, ao módulo de Z vezes W. E o ângulo ali que ele forma é a soma desses dois ângulos aqui, ó. Aqui tá o φ e aqui tá o θ. Tá? Geometricamente é isso, cara. Então a forma trigonométrica me ajuda bastante a eu entender
como é que funciona. Tá? Já vamos fazer exemplo disso. Vamos fazer exemplo disso. Tá, isso aqui também me mostra que multiplicar na forma trigonométrica é muito mais fácil, quer ver? Multiplicar na forma trigonométrica é muito mais fácil do que na forma algébrica. Por quê? Tá, porque eu só não botei, né? Aqui a parte real. E aqui a parte imaginária. Ó, vamos fazer exemplo aqui, cara. Vamos pegar Z igual a 2 que multiplica cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus, tá? E W igual a 3 que multiplica cosseno de 60 graus mais I seno de 60 graus. Como é que fica Z vezes W aqui, cara? Para fazer Z vezes W, cara, para fazer Z vezes W aqui, cara, eu não preciso ficar multiplicando cosseno disso, cosseno daquilo, vezes I seno, que nem tudo que eu fiz aquela hora. É só eu olhar para cá, ó. É só olhar para cá, ó. Olha o que vai ser. Vai ser o módulo de Z vezes o módulo de W é 2 vezes 3. Cosseno de θ mais φ, ó, que multiplica o quê? Cosseno θ mais φ é 30 mais 60, que dá cosseno de 90 graus. Mais I seno de θ mais φ, 30 mais 60 dá 90. Seno de 90 graus, pronto. Ou seja, isso aqui dá 6. Cosseno de 90 é 0. Mais I seno de 90, que é 1. Resposta. Z vezes W dá 6I. Em uma linha de cálculo, porque isso aqui ainda poderia ter escrito ali do outro lado, mas aqui em 2 linhas de cálculo matei a charada. Essa forma trigonométrica, ela realmente ajuda a gente na hora da multiplicação e da divisão também, tá? Professor, o cosseno de 90 é 0? 0, Brendo, olha aqui, ó. Vamos relembrar do ano passado. O cosseno é a coordenada x, né? Aqui tá o 0 grau, né? Ah, e aqui eu inverti. Obrigado, Brenda. Eu inverti. Esse aqui é 1 e esse aqui é 0. Tá? Eu inverti, pessoal. Cosseno de 90 é 1 aqui, ó. A coordenada x, ó, é 1. Cosseno de 90 graus, cara, eu tô... Para aí que eu tô... Ó. 90 tá aqui. Vamos com calma. Vamos com calma que é só da manhã, a coisa tá feia. Tá, 90 graus tá aqui, cara. Aqui é coordenada y, ó. Aqui 1 é na coordenada y. Então, seno
o seno de 90 é 1. Só que o cosseno é a coordenada x, ó. Quando eu bato aqui na coordenada x, cai em cima de onde? Não cai no zero, que é o cosseno. É o cosseno de 90. Tá, fiz certo, desculpa, cara. Tá, tava certo mesmo. Porque essa hora da manhã eu já tava olhando aqui em vez de olhar aqui, né? Tá? O 90 graus tá aqui, ó. Aqui. O y tá aqui, que é o seno. E o x é o cosseno, bate aqui no zero. Tá bom, Breno? Sim, senhor. Tá, então tá certo. É 6i mesmo a resposta. É 6i a resposta. Então, multiplicar números complexos na forma trigonométrica é muito fácil. É só multiplicar os módulos e somar os ângulos. E se quiser, faz a conta aqui, mostra. Tá? Nesse caso eu fiz, era bem fácil. Então a multiplicação é super fácil. E a boa notícia é que a divisão também é fácil. A divisão também é fácil. Eu não vou fazer todas as contas, eu só vou botar aqui no quadro. Já tendo feito uma vez essa conta, a divisão é bem fácil também. A divisão, cara. Deixa eu reescrever tudo, falei. Ó. Deixa eu refazer aqui. A divisão também é fácil, cara. Graças a Deus é fácil. A divisão também é fácil. Ó, eu tenho então que a multiplicação Z vezes W é o que é módulo de Z vezes módulo de W, que multiplica cosseno de θ mais φ, mais I seno de θ mais φ. É isso aqui, a multiplicação é isso. Tá? E a divisão, cara, eu não vou fazer todas as contas de novo, mas a divisão Z dividido por W, olha que barbada que vai ser, cara. A divisão, ó, então vamos botar assim, ó, quando aqui, até vou botar de laranja pra ficar. Ó, quando eu tenho multiplicação aqui, aqui é multiplicação e aqui eu somo os ângulos. Quando eu tenho divisão, cara, tá? Se eu fizer toda aquela conta de novo, a divisão vai ser assim, ó. Aqui os módulos eles vão se dividir também, tá? Que nem quando aqui é multiplicação, aqui é a multiplicação dos módulos. Na divisão vai ser a divisão dos módulos que multiplica cosseno de θ, aí vai ser menos φ mais I seno de θ menos φ. Então, olha aqui. Eu não vou fazer toda a conta de novo porque vai dar a mesma coisa, ó.
Vai ficar assim. Tá? Então é a mesma coisa quando eu tiver dois números complexos se dividindo, eu divido os módulos e o ângulo eu subtraio. Tá? Ó, vamos dar um exemplo dessa divisão aqui também. Exemplo. Vamos pegar z igual... Deixa eu só ver quanto... Eu temos 40. Tá, vamos terminar essa parte aqui. Z igual a raiz de 2 que multiplica cosseno de 150 graus mais i seno de 150 graus. Tá? E w igual a raiz de 3. Deixa eu escrever mais para baixo. E w igual a raiz de 3 que multiplica cosseno, sei lá, cosseno de 120 graus, sei lá. Não, cosseno de 120 graus mais i seno 120 graus. Vamos botar em vez do 120, vamos botar assim, ó, 105. Vamos botar 105. Cosseno de 105 graus, cara. E aí eu quero saber o que dá z dividido por w. Aqui, quando eu olho para esses dois números complexos, o do 150 ainda dá para calcular. No passado eu mostrei para vocês, o cosseno dá o negativo do 30 e o seno dá o mesmo que o 30. O seno de 150 é o mesmo seno de 30 e o cosseno também é o mesmo cosseno de 30, só com o sinal trocado. É do outro lado, na coordenada negativa. Só que esse 105 aqui, eu não tenho a menor ideia de quanto é que é o seno e o cosseno de 105, cara. Não tenho a menor ideia. Só que aí que tá, por isso aqui, ó, por essas fórmulas aqui que a gente deduziu, eu não preciso saber quanto é que vale o seno e o cosseno de 105 para fazer a multiplicação. É só eu fazer o seguinte, ó. Os módulos eu vou dividir. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3. Tá? Os módulos vão se dividir. E os ângulos vão se subtrair. Vai ficar cosseno de 150 menos 105, que dá 45. Mais i seno de 150 menos 105, que dá 45 também. Tá? E aí esses eu sei calcular, dá o quê? Isso aqui dá raiz de 2/3, não tem o que fazer. O tamanho, então, vai ser raiz de 2/3, que multiplica cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais i seno, mais i seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também. Pronto. Tá? Isso aqui ainda dá para fazer esse vezes esse, né? Fica 2 sobre raiz de 3. Fica 2 sobre raiz de 3 vezes 2 também, que corta. Ó, fica esse vezes esse, que é 2, fica raiz de 3 vezes 2 mais i vezes 2 sobre raiz de 3 vezes 2. Então, isso aqui ainda dá para simplificar de novo, ó. Esse 2 morre com esse 2 morre com esse. Fica 1 sobre raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3i. Então, fica bem tranquilo de fazer. Aqui corta os dois. Aqui fica raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 3 vezes 2 está aqui. Raiz de 3 vezes 2 está aqui.
aí esses dois cortam, fica desse jeito. Então, na forma trigonométrica é bem fácil de multiplicar números complexos e de dividir também, tá? Fica bem fácil de multiplicar e de dividir, cara. Ô, senhor, mas aonde que fica o menos ali daí? Nesse exemplo que tu deu. Menos? Tu disse que ali em cima tu disse que tinha menos. Eu fiz 150 menos 105 deu 45, Breno. Tá bom, tá. Entendi. Né? Subtrair os ângulos. Eu não preciso saber quanto é que esse cara vale, o cosseno desse cara aqui. Se eu subtrair os ângulos, ó, já dá um, né? Tá, entendi. Já me Obrigada, senhor. escapa, tá? Então, toda aquela história de forma trigonométrica, pelo menos em alguma coisa ela nos ajuda, né? Se eu tiver os números na forma trigonométrica, para multiplicar e dividir é uma beleza. Tá? 46. Ô, senhor, ali embaixo tu não podia cortar o 1 raiz de 3 com outro 1 raiz de 3 e deixar só o i? Como é que é? No resultado final, tu não poderia deixar só o i? Não, isso aqui. Não, esse não corta com esse. Porque tem uma soma no meio, só corta quando é multiplicação e divisão. Esse não corta com esse. Tá, isso aqui o que eu posso fazer aqui é reescrever assim, ó. Posso racionalizar, vai dar raiz de 3 sobre 3, e posso até botar em evidência, fica raiz de 3 sobre 3, que multiplica 1 mais i. Isso eu posso fazer. Fica raiz de 3 sobre 3, que multiplica 1 mais i, ó. 1 mais i. Isso aqui eu ainda posso fazer. Ou 1 sobre raiz de 3, que multiplica 1 mais i. Eu posso botar esse cara em evidência. Ele está nos dois, ó. Ele está nos dois termos, ó. Eu posso botar esse cara em evidência. Tá? Fica assim, ó. Ou fica 1 sobre raiz de 3 também é igual a 1 sobre raiz de 3, que multiplica 1 mais i. Tá? Tudo isso aqui, ó. Isso é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso. Tudo a mesma coisa. E agora eu quero ver com vocês, agora que a gente já viu a multiplicação e a divisão, eu quero ver a potenciação com vocês. Que na verdade é o análogo da multiplicação. Tá? Quero ver a potenciação com vocês. Aqui é a multiplicação. Agora, potenciação na forma trigonométrica. Vamos apagar ali. Copia aí, vai copiando.
Agora é potenciação na forma trigonométrica. Agora é potenciação na forma trigonométrica. Como é que eu faço a potenciação? A luz pega, bate bem aqui, né? Mas dá para enxergar, né? Aqui é forma. Acabei com o negócio. Forma. Aqui. Agora sim. Radiciação. Se eu tenho Z, agora vamos com calma. Se eu tenho Z, igual a módulo de Z, que multiplica cosseno θ, mais I seno θ, tá? Se eu tenho isso aqui, o que vai ser, por exemplo, Z ao quadrado? Bom, Z ao quadrado é Z vezes Z, né? E pelo que a gente viu ali, Z vezes Z, o que é? Módulo de Z vezes módulo de Z de novo, que multiplica cosseno de θ mais θ, né? Θ mais θ, mais I seno de θ mais θ. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá o módulo de Z ao quadrado. Isso aqui dá igual a que? Módulo de Z ao quadrado, que multiplica cosseno de 2θ mais I seno de 2θ. Ó, Z ao quadrado, pelo que a gente viu na multiplicação, é Z vezes Z. Então, botando ali na fórmula, botando aqui Z, ó, Z e Z, Z e Z, fica θ e θ, θ e θ aqui também. Fica assim. Fica assim. E aí, θ mais θ dá 2θ. Ó. Então, quando eu elevei ao quadrado, o módulo ficou ao quadrado e o θ multiplicou por 2. Ó. Se eu fizer Z ao cubo, o que é Z ao cubo? Z ao cubo é Z ao quadrado vezes Z, né? É Z ao quadrado vezes Z. Não é isso? Z ao cubo é Z vezes Z vezes Z, que é Z ao quadrado vezes Z. Z ao quadrado vezes Z fica como? Eu multiplico os módulos, fica módulo de Z ao quadrado vezes módulo de Z. Ó. E os ângulos eu somo. Fica cosseno de 2θ mais θ
fica 2θ mais θ mais I seno de 2θ mais θ. Fica isso aqui, e é igual a quanto? Isso aqui dá igual a quanto? Dá módulo de Z ao cubo, que multiplica cosseno de 3θ, 2θ mais θ dá 3θ, mais I seno de 3θ, cara. Ó, então quando eu elevei ao cubo, ó, esse parêntese é par desse. Quando eu elevei o número complexo ao cubo, o módulo ficou elevado ao cubo e o ângulo ficou multiplicado por 3. Ficou multiplicado por 3. Então adivinha quando eu fizer Z na quarta, cara? O que tu acha que vai dar? Ó, Z ao quadrado deu módulo ao quadrado, ângulo multiplica pelo 2. Z ao cubo ficou módulo ao cubo e o ângulo multiplicado por 3. Adivinha quando eu fizer Z na quarta, o que tu acha que vai dar? Ô, senhor, mas é na quarta tu não pode botar 2z ao quadrado? É? Fica Z ao quadrado vezes Z ao quadrado, né? Isso. Aí vai ficar o quê? Módulo de Z ao quadrado vezes módulo de Z ao quadrado, que multiplica cosseno. Aqui é 2θ, né? 2θ mais 2θ, do Z ao quadrado e do Z ao quadrado, mais I seno de 2θ mais 2θ. Ou seja, dá o quê? O módulo de Z fica na quarta, igual o módulo de Z fica na quarta potência, que multiplica cosseno de 4θ, mais I seno de 4θ. Então, quando eu elevo o número complexo à quarta, o módulo fica elevado à quarta e o cosseno fica multiplicado por 4. Ô, senhor, Oi. no final tu vai sempre multiplicar o θ pelo número da potência, né? Isso é o que está dando aí, né? Então, de Entendi. maneira geral, ó, isso de maneira geral, deixa eu passar. Ah, tá horrível já isso não. Ó. Então, de maneira geral, cara, quando eu pego um número Z e elevo ele a um expoente N, o que isso está dando sempre, cara? Eu vou pegar o módulo de Z e vou elevar nesse mesmo N e o ângulo que ele vai formar vai ser N vezes o θ. Ó. O ângulo vai ser N vezes o ângulo original, cara. O ângulo vai ser N vezes o ângulo original. Essa aqui é a potenciação. Eu elevo o módulo na N
e faço a soma dos ângulos. Faço a multiplicação dos ângulos. Exemplo. Para eu calcular, esse aqui eu vou ter que passar para o outro lado do quadro, mas acho que eu vou tentar botando deixando as fórmulas aqui. Tá? Todas elas são bem intuitivas. Multiplicação, multiplica os módulos e soma o ângulo. Divisão, divide os módulos e subtrai o ângulo. Potenciação, eleva o módulo na potência e multiplica o ângulo. Tá? A radiciação é que vai ser mais chata. Tá? Essas aqui são todas tranquilas. Então, se eu tenho, por exemplo, um número assim, ó, 1/2 mais raiz de 3. Não, vamos botar assim, ó. Deixa eu ver. Se eu tenho esse número complexo aqui, ó, 2 mais 2 raiz de 3i, tá? Vamos supor que eu tenha esse número complexo e eu queira elevá-lo na 10ª potência. E eu queira elevá-lo na 10ª potência, cara. Tá? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. 2 raiz de 3 aqui e só 2 aqui. Vou fazer assim. Que aí eu acho que vai fechar certinho. Vamos botar assim, ó. 2 raiz de 3 mais 2i. Só inverter a ordem. Que vai nos ajudar bastante nas contas. Isso aqui é só para ilustrar, né? Não vamos fazer nada mais complicado. Vamos supor que eu queira pegar esse número complexo e elevar na 10ª potência, cara. Eu não vou botar 10 fatores disso aqui e ficar esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse. 10 fatores, cara. Ficaria muito ruim de fazer isso. Mas com a forma trigonométrica isso não é tão difícil, cara. Por quê? Porque eu posso transformar esse aqui na forma trigonométrica e aplicar isso aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos calcular um módulo de Z. Tá? Eu quero saber quanto é que dá isso aqui na 10ª potência, por exemplo. Né? Para não ter que botar os 10 fatores aqui e sair esse vezes aquele, eu vou primeiro transformar isso aqui na forma trigonométrica, tá? Então vai ficar assim, ó. Para fazer na forma trigonométrica eu preciso calcular o seno, o cosseno e o módulo, né? Então vamos calcular primeiro o módulo. O módulo de Z. Vamos chamar isso aqui de Z, né? O módulo de Z ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui dá 3 vezes 4, 12, mais 4 dá 16. Então, isso aqui implica que o módulo de Z é igual a 4. É raiz de 16, né? Pronto. O módulo a gente já tem. Tá? O módulo a gente já tem. É 4. Agora, cosseno θ. O cosseno θ é A, 2 raiz de 3, dividido pelo módulo que é 4. Isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. E o seno θ, ó, e o seno θ é B sobre o módulo, que é 4, que dá, então, 1/2.
Agora eu te pergunto. Qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1 meio? Esse θ aqui, cara, só pode ser 30 graus. Esse θ só pode ser 30 graus, tá? Cosseno raiz de 3 sobre 2 positivo e seno igual a 1 meio é 30 graus. Então, descobri o θ. E agora, eu vou vir aqui para o outro lado. Vou ir ali para o outro lado. Ó. Tá? Sabendo que o θ é 30, então, na verdade, o meu z, agora eu posso escrevê-lo na forma trigonométrica. Eu posso escrevê-lo agora na forma trigonométrica. Então, z, na verdade, ele é 4, que multiplica cosseno 30, mais i seno 30. Então, z na 10, agora aplicando isso aqui, ó, z na 10, o que vai ser? Vai ser o 4 elevado a 10, que multiplica cosseno de 10 vezes 30. 10 vezes 30, ó, a potência multiplica o ângulo. 10 vezes 30, que dá 300. Mais i seno de 300 graus. Só que esses caras aqui eu sei calcular. 300 graus eu sei calcular. Ó. Então fica 4 elevado a 10, cara. Então z na 10. 4 elevado a 10 é 1024. Deixa eu ver. 4 dá 1024 vezes 1024, tá? Isso aqui é 1024 vezes 1024, tá? Que multiplica, obviamente o tamanho, já que eu estou elevando a 10ª potência, o tamanho do número vai ser gigante, né? O módulo vai ser gigante. Cosseno de 300 graus, cara, olha aqui, ó. 300 graus é o seguinte, ó. Aqui é 270, que é 3π, né? E é a mesma coisa, é eu andar mais 30 aqui, ó. É eu andar mais 30 aqui. Então, o seno é essa coordenada y aqui. E o cosseno é essa coordenada x aqui, ó. Que é a mesma essa, né? Que é o mesmo esse tamanho aqui. Então, olhando para esse triângulo retângulo, ó. Aqui tá o 300 graus, ó. Aqui é o 300. Esse ângulo aqui, ó, é o 300. Mas, na verdade, o seno e o cosseno dele aqui é 1. Aqui o raio é 1, né? O seno e o cosseno dele são os mesmos, ó. É só olhar para esse triângulo retângulo. São os mesmos de 30 graus, cara. Né? Ó, o seno, só que aqui vai ser invertido, ó. O seno de 300 vai ser o cosseno de 30. Porque nesse triângulo retângulo aqui do 30, esse cara aqui, ó. Esse cara que é o seno, ó. Esse aqui, ó. Que é o seno de 300, na verdade ele é o cateto adjacente do 30, né? E cateto adjacente é cosseno, ó. Eu vou escrever aqui, ó, seno de 300 graus
ele é igual a menos o cosseno de 30. Porque estou olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse cara, ele é cateto adjacente do 30 graus aqui. Tá? E é sinal de menos porque a coordenada é negativa. Então, o seno de 300 graus é menos a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno... Deixa eu fazer mais para cima. E o cosseno de 300 graus, cara, ó, o cosseno vai ser... Ó, em relação ao 30, é o cateto oposto, o cosseno, ó. O cosseno de 300, ó, ele na verdade é cateto oposto aqui ao 30. Então é menos o seno de 30 graus. Ou desculpa, é mais, né? Porque aqui a coordenada é positiva, ó. É igual ao seno 30, que é 1/2. Tá? Então, conclusão. Cosseno de 300 é 1/2 mais raiz de 3 sobre 2 menos i. Então, o z na 10... O z na 10 é isso aqui, ó. Aí 1024 vezes 1024 faz depois, sei lá. Que multiplica 1/2 menos raiz de 3 sobre 2i. Ó, então, uma coisa que levaria uns 40 minutos para fazer com calma, eu faço aqui, ó, 4, 5 linhas de cálculo e resolvo em 10 minutos. Quer dizer, com calma, tu sentado com calma, concentrado, em 5 minutinhos tu faço aí, menos. Tá? Então, uma coisa que levaria um tempão para fazer no braço e ainda com uma chance altíssima de tu errar uma multiplicação no meio, usando essa forma trigonométrica a gente consegue fazer. Ô, Sor, Oi, Kennedy. eu só não consegui entender direito como é que tu achou o teta 30 graus ali. Porque qual é o ângulo que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e o seno igual a 1/2? Lembra? Fazer a tabela, né? Ah, tá. Faz a tabela, tu vai ver que dá bem certinho 30 graus, ele dá bem certinho seno 1/2 e cosseno raiz de 3 sobre 2. Tá. Entendi. Só faz a tabela. Tá? Aqui também, ó, a parte mais confusa que eu acho é aqui, ó. Porque, na verdade, o seno de um é o cosseno no triângulo, né? E o cosseno aqui é o seno no triângulo. Tu pode usar o outro triângulo aqui. Outra maneira de achar o de 300 graus, outra maneira de achar, que nem a gente fazia no passado, né? Eu sempre mostrava as duas maneiras para vocês. Dá para fazer assim, ó. Essa parte do 300 graus dá para fazer assim, ó. Dá para pegar o outro ângulo. Ó, dá para pegar o outro. Como assim? Assim, ó. Dá para pegar assim, ó. Ó, dá para tu pegar esses, já que 300 graus é esse cara aqui, tu pode pegar, ou seja, aqui sendo 30, tu pode pegar esses 60 graus aqui, ó, e pegar esse triângulo retângulo aqui. Ó. Aí tu pode pegar esse triângulo retângulo aqui. Aqui sendo 1, porque aí o seno de 300... Deixa eu apagar aqui. Ó, nesse triângulo aqui, que é 60 graus, aqui é o 300, ó. É esse aqui, ó. Esse é o 300. Então, o seno de 300 é a coordenada y aqui, ó. É essa coordenada y. Só que em relação a esse triângulo retângulo, é esse tamanho aqui,
que também é o seno de 60. É menos, a coordenada aqui é negativa, né? É menos o seno de 60 graus. Pronto. Aí o seno de 300 também fica o seno de 60, né? Que é o cosseno 30. E aqui o cosseno de 300 também vai ficar o cosseno de 60. Ó, em relação a esse triângulo aqui é cateto adjacente, então vai ficar também o cosseno do 300, que é essa coordenada x aqui, também vai ser o cosseno de 60, que dá 1/2. Aí dá para fazer assim também. Tá? Deixa eu ver o que temos aí. 10 e 18. Ó, dá para fazer. Dá para fazer, já dá para se aventurar na radiciação aí, cara. Vamos fazer o seguinte. Uhum. Vamos fazer o seguinte. Que horas são ali? A nossa aula vai até que horas? 9h05. Da 9h55, primeiro período. 15 para as 11. É isso? Nosso próximo período é 15 para as 11? Quer dizer, o final desse período é 15 para as 11? Acho que é, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer a potenciação com vocês agora, tá? Quer dizer, a radiciação, desculpa. Eu não vou fazer a radiciação, porque isso aqui é um negócio um pouco mais complicado, a gente já viu muita coisa hoje, né? Então eu vou passar um no quadro aqui, e aí tu faz e a gente vai corrigir junto, tá bom? Tá, eu vou passar um no quadro aqui, e tu faz e a gente corrige junto e encerra a aula de hoje. A gente está certinho no conteúdo, não estamos atrasados, estamos com uma certa folga aí, tá? Eu vou passar um para tu fazer. Ó, eu vou deixar tudo no quadro que eu vou passar um para tu fazer aí. Tá, vou deixar a potenciação aqui. Faz esse aqui, ó. Vamos ver, pega esse número complexo aqui, ó, cara. Faz esse aqui, então, ó. Pega esse número complexo aqui, ó. E eleva em qual expoente, cara? Eleva em qual expoente? E eleva na quinta potência, cara. Pega esse número complexo, então, e eleva na quinta potência para mim, por favor.
Tá, faz esse aí pra gente terminar a aula de hoje. Tá, pega e faz esse aí pra nós. Vou te dar uns minutos aí pra tu resolver. Ô, Sor, Fala, meu. tem uma pergunta ali. Ali na tua esquerda tem um cosseno θ igual a 2 raiz de 3 sobre 4 ali na outra parte do quadro. Só que eu não entendi por que sobre 4. Eu me perdi no fio da O meada. módulo Ah, eu divido pelo módulo. Tá, é o valeu. cosseno, é o A dividido pelo... É A mais BI, né? Então é o A dividido pelo módulo e o seno é o B dividido pelo módulo.
Vocês têm mais alguma aula depois dessa? Agora encostado nessa? Não, Sora, é a tua única aula hoje. Tá. Ok, eu vou dar mais 5 minutos, 6 minutos para vocês fazerem. Aí se eu conseguir em 10 minutos eu corrijo aí com calma com vocês, senão eu vou passar uns 2, 3 minutinhos. Acabei. Eu tô com dúvida na última parte. É na última parte. Que é aquela parte ali, ó, Sora. Z na 10 é igual a 1024 vezes 1024. Como é que tu chegou nisso? 4 na 10. Tá. Agora 4 na entendi. 10 é 1024 vezes 1024. É 2 na Beleza. 10 vezes 2 na 10. 2. Tá, entendi. 2 na 10 é 1024. Então fica 2 na 4 é 2 vezes 2. Ô, senhor, olha só. Por que que... Lá na outra parte, tá? Por que que no 16 virou 4?
Porque z ao quadrado é 16, então z é 4, né? Ah, tá. Tira a raiz, né? Tira a raiz. Entendi. Vamos corrigir, então? Agora eu vou apagar ali. Eu vou apagar ali. Eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, a parte chata é essa aqui, ó. Isso aqui que eu acho chato de fazer. Porque às vezes o seno de um é o cosseno do outro, né? Aí complica toda a vida. Mas o resto aqui é bem passo a passo, não tem? Ó. Tá. Cara, para eu elevar esse número complexo à quinta potência, eu primeiro tenho que transformar ele na forma trigonométrica. Então, eu tenho que calcular o módulo de z. O módulo de z ao quadrado é a ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2, mais 2 aqui, tá? E dá, raiz de 2 ao quadrado dá 2, raiz de 2 ao quadrado dá 4 de novo. Não, mas eu botei, teria que ter dado 2, né? Será? Pra mim deu 4 também. Não, é 4, né? Esse morre com esse, dá 2, tá bom, é 4. Ok. Então, o módulo de z, desculpa. Claro, olha aqui, Kennedy. O módulo de z ao quadrado é 4, então o módulo de z é a raiz de 4, que é 2, cara. Agora sim. Sim, sim. O módulo de z é 2. Então, agora eu tenho que fazer o cosseno θ e o seno θ. Cosseno θ, né? Se aqui é A mais BI, o cosseno θ é A sobre o módulo, que é 2. E o seno θ, o seno, para achar esse número aqui, o seno do θ, que esse aqui faz com a horizontal, o seno θ é o B, que é a raiz de 2, sobre o módulo, que é 2. Só que agora eu te pergunto, qual é o ângulo θ cujo cosseno e o seno são raiz de 2 sobre 2 lá pela tabela? 45. Então, θ é igual a 45 graus, cara.
Ou seja, o número complexo, nosso número z, ele é 2 que multiplica cosseno de 45 graus mais i seno de 45. Agora sim está numa forma legal para eu fazer a potência. Por quê? Porque o z na 5, ó, o z elevado à quinta potência, o que vai ser? Vai ser esse cara na quinta potência, 2 na quinta, que multiplica cosseno de 5 vezes o 45, mais i seno de 5 vezes o 45. Tá? Isso aqui dá o quê? 2 na 5 é 32, tá? Que multiplica cosseno de quanto? 5 vezes 45 dá 180, mais 45 dá 225. Que é a metade, é só fazer a metade de 450, né? Mais i seno de 225 graus. E agora vem a questão, agora eu tenho que calcular o cosseno e o seno de 225, só isso. Ó. E aí do ano passado a gente já tem as ferramentas aí para calcular, cara. Vai ficar assim, ó. Do ano passado a gente já tem condições de fazer isso. É aqui, na real, é aqui nessa parte da potenciação é que tu realmente aprende pega a prática de fazer essa forma trigonométrica aí, porque aí tu é obrigado a fazer, não tem escapatória, né? Então aqui que tu pega a manha. Ó. $225, né? 225 é eu andar 180 mais 45 aqui, cara. Tá? Tá? 225 é isso aqui, ó. É 180 mais 45. Tá? Então, aqui tá o 225 graus. Então, o cosseno é essa coordenada x aqui e o seno é essa coordenada x, cara. Então, o cosseno de 225 é essa coordenada x negativa aqui, ó. É negativo, então. E nesse triângulo retângulo é um ângulo de 45. Então, vai dar tudo raiz de 2 sobre 2, né? 45 graus, tanto o seno quanto o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Só que aqui vai dar negativo, é menos raiz de 2 sobre 2, cara. Tá? E o seno de 225, já que aqui é 45 graus, ó, o seno, ó, aqui é cateto adjacente, o cosseno de 225 também vai ser o cosseno nesse triângulo retângulo aqui. E o seno aqui, ó, também vai ser o seno no triângulo retângulo. Esse aqui casou certinho. Cosseno com cosseno e seno com seno. Tá? Mas como é 45 aqui, eu também sei que dá raiz de 2 sobre 2, cara. E com sinal o seno, ó, com sinal negativo também. Tá? Os dois têm coordenada negativa. Então, o nosso número complexo, o z na quinta, ele é assim, ó. É 32 que multiplica menos raiz de 2 sobre 2 do cosseno. Mais, desculpa, menos, ó, menos i, porque também é menos, ó. Menos i raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso simplificar isso aqui, fica assim, ó. Menos esse 32 com esse 2 morre, ó.
fica menos 16 raiz de 2 menos 16 de novo, menos 16 raiz de 2 i. Tá? Fica isso aqui, ó. O z na quinta fica isso aqui. Então, Professor, pode explicar de novo só aquela parte do gráfico ali, que foi a única parte que eu me confundi. Aqui? Como é que eu consigo achar isso, cosseno de 225? Como é que eu acho? Pois é, isso aí eu sei que essa é a parte chata, né? Eu entendo. Eu entendo as tuas dúvidas, Kennedy. Aqui é que é a parte ruim de fazer mesmo. O resto é tranquilo. Ó, vamos fazer de novo, cara. Vamos fazer de novo porque isso aqui não é fácil. Ó, 225 é eu andar 180 mais 45 aqui, tá? Aqui vai dar 225, tá? E aqui, ó, eu tenho o ângulo aqui. O que que vai ser? Aqui é 1. O que que vai ser o seno e o cosseno? Lembra que eu fazia no passado de laranja e de, ó, o seno vai ser, o seno é esse tamanho aqui, ó, do 225, esse é o seno, que é a coordenada y. E o cosseno é essa coordenada x aqui, ó. Ó. Esse é o cosseno de 225. Esse é o seno e esse é o cosseno. Só que olha aqui, ó. Olha para esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Se eu fizer... Agora olha para esse triângulo retângulo. Vamos pegar o 45, vamos fazer o cosseno. Vamos fazer o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é o cateto oposto. É o cateto oposto, que é esse cara aqui, mas quem é esse cateto oposto, tu concorda comigo que é o seno de 225? Esse é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, e com sinal negativo, né? Ó. Tá, mas depois eu boto. Olhando para esse triângulo retângulo, Kennedy, o seno desse 45 é esse cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o seno de 225 graus, ó, é exatamente igual ao seno de 45 graus, só que com o sinal trocado, porque aqui a coordenada é negativa, ó. Aqui a coordenada é negativa. Tá, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa dá exatamente o seno de 45. Né? Para saber o de 225, eu preciso descobrir esse tamanho e esse. Mas olhando para esse triângulo retângulo, é só aplicar seno e cosseno nesse triangulinho aqui, ó, que eu acho. O 225 é a mesma coisa que o desse de 45, ó, com sinal trocado. E o cosseno também vai ser a mesma coisa, ó, o cosseno desse 45 aqui, que é o cateto adjacente, desse aqui, vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente, mas quem é o cateto adjacente aqui nesse triângulo? O cateto adjacente nesse triângulo aqui é o cosseno de 225, cara. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o cosseno de 225
Ele é exatamente igual ao cosseno de 40, ó, exatamente igual ao cosseno de 45. Só que com sinal trocado, com sinal de menos, porque a coordenada aqui é negativa. Tá? Isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2, e isso aqui também é menos raiz de 2 sobre 2. Então, para calcular o desse ângulo aqui, que é maior do que 90, olhe para as coordenadas e forma esse triângulo aqui. Ó. Sempre vai formar um triângulo desse aqui. Na verdade, forma outro aqui embaixo também, né? E aí eu aplico seno e cosseno nesse ângulo aqui, ó, que esse aqui eu conheço. É isso. Tá? Aí quando aqui dá 30 graus, vai ficar seno de 30, cosseno de 30. Sempre vai conseguir reduzir a um desses de 30, 45, 60 ou 90. Tá? Aí esse aqui dá raiz de 2 sobre 2, esse aqui dá raiz de 2 sobre 2, só que aí tu troca o sinal porque a coordenada aqui é negativa. Ó. O que te interessa é o de 225, né? Tu usa o 30 ou 45 aqui de auxiliar. O que interessa é a coordenada aqui, ó. Nesse caso, negativa para os dois. Tá bom, pessoal? Alguém ainda tem dúvida? Professor, Fala. ali, ó, z elevado a 5 é igual a 32. Esse 32 seria o 2, que é o nosso z elevado a 5, né? Módulo de z elevado a 5, sim, ó. Puxa vida, manchei minha camisa. Fica assim, ó. 2 vezes 2, 4. Ó, deixa eu ver se eu contar assim. Ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 2, 32, ó. 5. Sim, entendi. Tá ok? Tá, vocês têm alguma... Ó, vocês têm mais alguma dúvida aí? Querem pensar mais alguma coisa aí para perguntar? Se tá tudo ok, então vamos encerrar a aula, pessoal. Se tá tudo ok, vamos encerrar então. Tá, eu vou passar, agora deixa eu passar os exercícios, né? Os exercícios que vocês têm que fazer, deixa eu ver aqui, isso. 31, 32 e 33. Tá. Os exercícios, cara, serão o 31, 32 e 33 das páginas 20 e 21. 31. Ó, vamos botar aí de temas. Vou botar aqui. Ô, Zori, esse exercício tu vai passar pra gente, tu vai corrigir com a gente ao vivo ou tu vai chegar a corrigir eles ao vivo ou por vídeo? Sim, eu sempre corrijo, né? Tu vai fazer Agora a por próxima vídeo? aula gravada vai ser para corrigir esses que eu vou passar agora. Tá. A próxima aula gravada vai ser corrigindo e a próxima aula ao vivo aí sim vai ser a parte lá da radiciação de números complexos, que é a parte mais complicada. Nesse aqui a parte complicada é só achar essa parte do ângulo aqui, ó, calcular o seno e o cosseno, né? Mas também com um pouco de prática tu já te acostuma. Então deixa eu passar aqui. Cadê minha caneta? Então o tema, esse álcool que eu estou usando aqui é 46, aí fica cheio d'água aqui.
o tema é página 20, tu vai fazer o 31. Página 21, tu vai fazer o 32 e o 33. 32 e 33. Tu vai fazer o 32 e o 33. Tá? Então é isso aí que tu vai ficar de tema. E aí na aula, quarta-feira que vem, que é a nossa aula gravada, aí eu faço a correção. Então vai ter todos esses dias aí para praticar. Tá ok, pessoal? Então muito obrigado aí pelo... achei minha camisa. Muito obrigado aí pela participação. Muito boas, participaram direitinho, tudo ok. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Não, por enquanto não. Eu vou deixar. Eu tô devendo ainda aquela lista para vocês me entregarem, né? Então, vou ver se até o final dessa semana, entre hoje e amanhã, eu posto. Tá? Vai ser sobre a matéria da parte de geometria analítica. Tá? E não tem problema que seja atrasado, porque vocês têm que saber a matéria mesmo, vão fazer vestibular. Então, é mais uma oportunidade de praticar. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado aí, estava muito boa a aula. Valeu, senhor. Até mais então, pessoal. Tchau.